E aí? Estamos iniciando mais uma manhã. Sejam todos bem-vindos a mais um movimento, mais uma manhã de espiritualidade, mais uma semana que chega ao seu fim, mas na verdade só está iniciando. Estamos iniciando mais um dia de vida, mais um dia a ser contemplado, a ser reverenciado, a nós nos colocarmos à disposição e assim podermos olhar para tudo e para todos e ver a energia de cada criação, de cada parte que Deus criou, de cada movimento que vai sendo feito, das maravilhas que Deus fez, assim a gente poder extrair de tudo isso a energia que nós necessitamos para a nossa vida, através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, através dos sentidos que Deus colocou para cada um de nós. Deus, Ele nos fez perfeitos, mas nós não nos enxergamos perfeitos. E nós temos aquela frase, né? Não, somente Jesus era perfeito. Sim, Jesus ele era perfeito no ato, na atitude, no jeito, no comportamento, em tudo. Mas se nós formos olhar o que Deus fez, a obra-prima, nós temos toda uma perfeição de seres que se movimentam, de seres que pensam, que raciocinam, que têm sentimentos, calor, frio, sentimentos internos, as emoções que nos norteiam. E aí, aonde nós estamos nos direcionando? Do que nós estamos nos alimentando? De coisas boas? De amor, de sentimento de amor? Ou de sentimento de ódio, de raiva, de rancor, de amargura, de angústia? Todas as vezes eu gosto de lembrar disso, porque nós, como seres humanos, apesar de toda a perfeição, nós temos as nossas falhas. E nas nossas falhas, nós acabamos revelando aquilo que paira, aquilo que transforma a nossa vida, aquilo que está dentro do nosso coração. E muitas vezes nós estamos carregados dessas amarguras, e aí nós queremos jogar para fora, externalizar isso para o mundo. Porém, nem sempre o mundo estará preparado ou vai querer receber essas sobrecargas, essas energias negativas. Então, se a energia negativa vem sobre mim, eu preciso repelir ela. Eu não tenho que conflitar, eu não preciso bater de frente, não preciso resmungar ou absorver isso, eu trazer isso para mim e absorver. E aí a partir disso eu querer viver isso, eu querer me refugiar nessas energias negativas, como um escudo, como uma muralha que existe para bloquear todas as coisas os perigos, as coisas ruins que vêm diante do nosso, vamos imaginar assim, da nossa vida, da nossa casa, do nosso reinado, do nosso castelo. Em volta de um castelo existe uma muralha, e essa muralha, ela é forte e resistente. E aí eu preciso saber, eu quero ter uma muralha que seja forte e resistente para me blindar contra esses sentimentos? Ou eu vou ter um descampado, uma região aberta onde tudo vai chegar e vai entrar, né? Vai se adentrar em mim, e aí fazer morada, e aí ditar a regra da minha vida, e aí eu me refugiando nessas questões que não vão trazer absolutamente nada. Somente eu olhar para dentro de mim e perceber o que eu sou, o que eu estou fazendo, o
que eu preciso ser para ser um ser vivente, aquele que carrega o Espírito Santo, que leva adiante e distribui entre todos os que estão ao seu redor, em comunhão, em humildade, em parceria, em se sentir um desses e mostrar para eles: ei, Jesus, ele é um exemplo, ele fez tudo isso para mim e agora ele vai fazer tudo isso para você, para que você possa sentir e viver tudo isso na sua vida. Então, abra a sua casa para que Jesus entre, mas não abra a sua casa, não deixe a sua muralha desprotegida para que o mal, para que as coisas negativas entrem e ditem a regra da sua vida. Eita, já começamos já na mensagem, nem fizemos abertura, nada. Estamos aqui tomando um belo de um café, como de costume, um cafezinho para alegrar a nossa manhã, mas o café é apenas uma bebida. Quem alegra realmente a nossa vida é Jesus Cristo. E eu estava refletindo isso sobre a alegria que nós temos, a alegria que transborda dentro de nós. Da onde que vem essa alegria? E todos os dias é aquilo, né? Nós somos seres humanos, nós temos as nossas falhas, os nossos erros. Como eu disse, apesar de toda a perfeição, nós temos as nossas falhas, os nossos erros. Porém, nós podemos reconhecer essas falhas e esses erros e acertar posteriormente. E aí eu fiquei pensando, né? Poxa, a nossa alegria, se nós pensarmos todos os dias da nossa vida que a nossa alegria vem do Senhor, nós seremos os seres mais plenos, mais repletos, mais cheios, transbordantes da face da terra. Porém, nem todos os dias nós conseguimos pensar a mesma coisa, falar a mesma coisa, se isso não estiver anotado, ou até que isso se torne um hábito realmente. E aí, pensando em hábito, não é questão de ser hábito algo rotineiro, porém sem valor. Então isso tem que ser algo rotineiro, mas precisa existir a essência de cada ser, de cada um. Precisa existir a intenção de cada um. Senhor, a minha alegria é ter o Senhor junto de mim. A minha alegria, ela está direcionada para o Senhor, Pai. É assim que nós precisamos nos direcionar, nós precisamos colocar a nossa visão todos os dias, mas de uma forma intencional, não de uma forma supérflua, como se você estivesse andando, caminhando, pensando em outra coisa e falando isso, proclamando essas palavras, dizendo essas palavras, sem ter uma base, sem ter uma intenção, sem ter fundamento. E aí é somente uma palavra perdida no espaço, sem lastro, sem fundação, sem fundamento. E aí, qual é a sua conexão com Deus, colocando esta palavra para fora? Nenhuma. E aí, se a gente for olhar, não existe a alegria, ou seja, a emoção ela é vaga, ela não existe sentimento, não existe amor, não existe conexão, é simplesmente falar por falar. E muitas vezes na nossa vida, no nosso dia, nós andamos proclamando palavras como se isso fosse fazer algum sentido. E nós passamos as nossas 12, 16, 18 horas do nosso dia proclamando e falando essas coisas como se isso fosse realmente alegrar o nosso ser.
mas nós não paramos 30 minutos que seja para realmente olhar e viver e meditar e conversar e bater um papo com Deus e bater um papo com Jesus Cristo e sentir o Espírito Santo que queima dentro de nós se manifestando e fazendo com que a nossa estrutura seja abalada, seja transformada e a nossa mente seja modificada através daquilo que nós achamos, que nós acreditamos. A nossa estrutura vai sendo transformada através de todos os movimentos que vão acontecendo com o nosso ser, com o nosso corpo, e a nossa vida ela vai tomando outra forma. A nossa vida ela vai seguindo por outros caminhos. A nossa vida ela vai se conectando com novas vidas e assim seguindo por caminhos corretos, caminhos que Jesus Cristo trilhou para nós, o caminho da verdade, do amor, da justiça, o caminho da salvação, o caminho de nos conduzirmos por direções que o Senhor já viu para nós. Porque se nós dependermos do que nós cremos e do que nós vemos, do que os nossos olhos veem, nós vamos parar, nós vamos nos prostrar, nós vamos ficar no lugar onde nós estamos no momento e não vamos seguir. Eu estava refletindo e orando para o Senhor, falando: Senhor, se não for para eu ser, para eu fazer, me tire disso, Pai. Me deixe parado onde eu estou. Aí na hora veio assim: por que você quer ficar parado onde você está? Sendo que eu tenho algo muito maior para você. Por que você está desejando isso, ficar parado onde você está? Sendo que no movimento que você vai evoluir e vai criar todas as experiências, se você ficar parado onde você está, você será um miserável de um ser humano. Se você ficar parado onde você está, você não vai ter valor. Aquilo que eu coloquei, aquilo que eu escrevi, aquilo que eu criei, aquilo que eu já vi para você, eu vou pegar, é como uma folha de papel que eu escrevi um monte de coisas e não usei. Eu não usei, eu pego ela, rasgo ela e jogo fora. Aquilo não tem mais serventia. E aí Deus mostrou para mim. É como se você estivesse parado, sentado no lugar, está tudo escrito, mas não tem serventia. Então eu vou pegar e vou trancar essa porta e pronto. Ali você vai ficar conforme você desejou. Mas aí Deus dizendo, eu tenho algo maior para você. Eu só preciso que você se entregue de corpo e alma para tudo isso, para que você possa realmente viver o que eu tenho para você. O teu chamado é uma vida maravilhosa, uma vida gloriosa, é uma vida de santidade, é uma vida de oração, uma vida de entrega. Eu falei: Senhor, é pesado, hein? Mas aí Deus mostrou, não tem problema, você só precisa caminhar. E nesse caminho você vai sentindo as coisas acontecerem. Não adianta você querer fazer tudo de uma hora para outra, sendo que você não cria estruturas para cada modificação, para cada situação que você vai transformando, que vai sendo restaurado. E aí você vai olhando cada situação e vai vendo a transformação acontecer, e você vai sentindo e vai vivendo e vai tomando posse de tudo isso, e você fala: ei, isso já não faz mais parte de mim. Então Deus, Ele não quer que a gente transforme tudo de uma hora para outra, mas Ele precisa no processo, na nossa jornada, que as coisas sejam transformadas. E aí, hoje eu trouxe aqui uma palavra. Senhor, eu vou deixar esse vídeo gravado no YouTube também, então quem assistir aí, vai ficar o link do YouTube. E esse aqui é um chamado de Deus para fazer algo, levar o Evangelho, para que eu possa levar para aqueles que ainda não acessaram uma palavra, um conhecimento, um pouquinho de conforto para si,
para que Deus possa agir na sua vida. Não é para me engrandecer, não é para chamar atenção, mas é para direcionar toda essa atenção para o Pai, para Jesus Cristo, para que você seja ativado através do Espírito Santo. A promessa, ela vem de Deus, chega até mim e volta para Deus. A promessa, ela vem de Deus, ela chega até você e ela vai voltar através dos teus atos e das tuas atitudes, daquilo que você se prontificar a fazer. E aí eu estava lendo aqui Esdras, capítulo 10. Nunca tinha lido, salvo engano, Esdras, mas Deus colocou no meu coração: abra em Esdras, capítulo 10. E aí eu comecei a ler e refletir. E aí pensa comigo, né? Eu vou passar para você aqui. Como que eu estruturo esse momento, essa oração, essa evangelização, levar esta palavra? Primeiro é a oração. Primeiro é a oração que eu tenho com Deus. A oração que Jesus Cristo vem ter comigo e Ele chega e fala: ei, vamos lá, vamos orar. É como alguém que chega para você e fala assim: viu, vamos orar. Estou sentindo aqui porque eu preciso orar. E Jesus chega para nós e fala: ei, vamos orar. Vamos fortalecer. E aí a gente: vamos, Senhor Jesus, vamos, eu quero orar junto contigo. E aí a gente começa a orar. Aí você começa a orar e invocar e glorificar e enaltecer e engrandecer. E aí o seu corpo, ele começa a se sentir vivo. Ele começa é como se tivesse havendo imagina os cabos chegando um próximo do outro e a energia já começa a passar de um lado para o outro e aí conecta. Aí você lê a palavra e aí você reflete, você medita e aí você fala, você passa adiante e aí você pratica e aí você aumenta o seu nível e aí você vai evoluindo dia a dia, conforme Deus determinou para cada um. O dia que Deus falou para mim só começa há 3 anos atrás. Eu olhei e falei: Senhor, mas para quê? Não faz sentido. E Deus falou: só começa, porque eu tenho outras coisas para você. Então jamais eu me vi fazendo algo desse tipo, levando, falando para as pessoas, mas Deus já tinha visto para mim. Ele só falou: faça, dê o seu melhor. Dê o seu melhor, faça o que for de melhor para que esse chamado não se cumpra nesse momento, mas ele se cumpra até o final da sua vida, porque não é sobre esse tempo, é sobre toda uma jornada, uma trajetória, até o seu último dia que você vai colocar, você vai criar, você vai mostrar, transformar, levar adiante até o último dia, até o último sopro da sua vida. E aí eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade, assim como Samuel fala que o teu servo te escuta. Essa é uma mensagem, essa é uma palavra que eu sempre repito. Quando eu estou ali no momento de oração, aflito, ou quando Deus está tentando falar comigo, eu paro e falo. Na minha mente, eu mentalizo: fala que o teu servo te escuta, Senhor. O que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui, Pai. Eu estou aqui diante de ti. Pode falar o que o Senhor quer falar. Eu vou ouvir. Eu estou aqui humildemente, me despi de tudo que eu carrego para que eu possa acessar a tua palavra. E Deus vem e martela, fala: é isso, preciso disso, isso. E nós, como seres falhos, acabamos fazendo parte. Às vezes nós fazemos por completo, mas muitas vezes nós paramos e deixamos de lado alguns pontos, e aí
Hoje de manhã eu estava refletindo isso. As obras que eu comecei e que eu não concluí. E o porquê que eu não concluí. E aí eu falei, na minha oração, na minha mentalização, quando você começar algo, você precisa concluir algo. Quando você se prontificar, você precisa ir e fazer e ir até o fim. Então, tudo bem, você não fez esses, está ali na sua lista. Mas o que eu determinar para você, você precisa ter o início, o meio e o fim. E não pare no meio. Conclua, para que isso seja a satisfação para essa obra, para o que você está se colocando a fazer e para que você mostre, para que você se conecte com Deus e fale, olha, Senhor, eu estou seguindo no teu caminho, na tua jornada. Eu estou seguindo aquilo que o Senhor colocou para mim. Pode me mandar mais, porque se você não fizer aquilo que Deus te pediu, não tem como Ele te dar mais, porque Ele vai saber o teu limite. Então, se você é uma pessoa que não tem limite, Deus Ele vai dando cada vez mais, Ele vai te mostrando cada vez mais, e Ele vai transformando cada vez mais a sua vida. E Esdras, capítulo 10, diz assim, Esdras, capítulo 10, versículo 1. Aquilo que foi errado está sendo desfeito. As alianças que foram criadas, que foram feitas, serão desfeitas. Enquanto Esdras foi um homem que escreveu, né, o livro de Esdras, foi agora fugiu o um escriba e sacerdote, aquele que estava caminhando debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra que Deus havia colocado para ele. E aí ele escreve assim: enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças reuniam-se em volta dele. Eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Ou seja, a consciência já havia sido instaurada. Eles já estavam conscientes de tudo que eles haviam errado. E Esdras estava orando para que aquele erro fosse perdoado. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras e lhe propôs: temos sido desleais com o nosso Deus quando celebramos alianças e matrimônios com mulheres estrangeiras dentre os povos pagãos da terra. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. Façamos, pois, agora mesmo uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que amam e temem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que tudo seja feito em conformidade com o que orienta a Torá, a lei. E aí, aqui é uma pausa que nós vamos fazer. Por que Esdras escreveu isso e qual é o contexto, né? Eles haviam criado, ou seja, Deus tinha colocado ali, olha, vocês só vão casar com pessoas do próprio povo, da própria raça, né? Vamos dizer assim, os judeus só casam com judeus, não vão buscar fora, né? Ter casamento, construir família fora do judaísmo. Por quê? Porque Deus ele estava mostrando, olha, fora disso vocês vão encontrar outras coisas que eu não quero para vocês. Ou seja, o mal, as coisas erradas, feitiçarias, N coisas que existiam fora daquilo ali, pois Deus havia criado uma lei que ia orientá-los, que ia mostrar para eles, e
qual que era a ideia? Não vá ter com esses, porque vocês vão aprender com eles as coisas erradas. Se a gente pensar, as coisas erradas são mais fáceis do que as coisas certas. A gente aprender as coisas erradas é mais fácil do que nós aprendermos o que é certo. E aí Deus, já prevendo que haveria algo que ia distorcer tudo, não vai ter. E aí ali coloca um argumento, uma proclamação. E aí, continuando aqui no versículo 4, levanta-te, pois a ti compete agir. Ou seja, falaram para Esdras, né? Levanta-te, pois a ti compete agir, contudo estaremos ao teu lado, coragem e mãos à obra. Vamos lá. Tá bom, beleza? Tá orando? Show. Já entendeu? Vamos fazer? A gente já sabe o que precisa ser feito. A gente sabe que não deve haver casamento entre judeu e outros povos. Então, vamos fazer isso, vamos desfazer esses casamentos que foram criados, que foram feitos com outras mulheres de outras tribos. E aí agora me veio, né? Por que somente os homens casavam com as mulheres de outras tribos? E não havia mulheres se casando com homens de outras tribos, né? Mas isso é pauta para uma outra reflexão. E aí, o que diz aqui, né? Esdras estava ali orando, já sabia, e aí, vamos resolver então. E aí no versículo 6 diz assim, então, versículo 5. Assim que ouviu estas palavras de encorajamento, Esdras se ergueu e convidou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e todo o Israel a jurar que fariam como acabava de ser declarado. E eles juraram. Ou seja, vocês não vão casar mais com as mulheres estrangeiras, com aquelas que não são da nossa tribo. E aí disse assim, e aí os oficiais e líderes baixaram uma convocação geral e decidiram que todo aquele que dentro de 3 dias não comparecesse, aí Esdras falou, vocês vão voltar para Jerusalém. Preciso que todos vocês voltem para Jerusalém, porque ele queria separar, ou seja, segregar um povo do outro para poder direcionar as palavras e falar, ei, a lei, a regra é essa, vamos cumpri-la. E aí eles voltaram para Jerusalém. Reuniram-se, pois, todos os homens de Judá e de Benjamim, no prazo de 3 dias em Jerusalém. Era o 20º dia do 9º mês. Todo o povo se encontrava na praça da casa de Deus, temendo e tremendo por causa da decisão que seria tomada em relação ao assunto já conhecido e porque chovia muito forte. Então o sacerdote Esdras se levantou e declarou-lhes: cometestes uma infidelidade muito grande, estabelecendo alianças e desposando mulheres estrangeiras e pagãs. Aumentastes dessa forma ainda mais a culpa que pesa sobre todo Israel. Ou seja, diante de todos os erros que Israel já havia cometido, todo o povo judeu já havia se lamentando, murmurando, criando vínculo, laços com outras pessoas, com outros povos. Aí veio isso, né? Essa questão. Mas aí eu fiquei pensando, né? O povo cometeu o erro. Aí imagina assim, eu criei um vínculo com uma pessoa que era fora da minha tribo. Então eu casei, eu desposei, eu tenho um vínculo agora, eu tenho um senso de intimidade com essa pessoa. E isso cria uma relação, uma emoção, um sentimento de amor, de afeto. E aí o que eles estavam ali
eles estavam... Cadê aqui, ó? Deixa eu pegar aqui. Perdi o pé. Todo o povo se encontrava na praça da casa de Deus, temendo e tremendo. Por que eles estavam temendo? Porque aquilo que iria ser falado, que ia ser proclamado ali, ia ser algo que eles precisariam romper com o sentimento. Eles iriam precisar romper com aquele que criaram um laço, um vínculo. A mulher iria sair dali daquela região, ia vazar dali. Ó, vocês mulheres que não são da nossa tribo, vocês precisam pegar os filhos, vocês e tchau. Cara, mas coitado, hein? Das mulheres e dos... Então, mas foram erros que foram cometidos, que se houvesse ali uma consciência, uma inteligência, sabedoria, não haveria esse tipo de situação, não teria sido consumado esse ato. E aí não teria dor ao se desprender, ao se desfazer. Não haveria dor depois para consertar o erro. E muitas vezes nós cometemos os erros e depois há uma dor para que nós possamos consertar esses erros. Nos dias de hoje, uma das coisas que acometem muito as famílias são a perda do sentimento, do amor, e aí as famílias se separam, e não é por traição, não é por, sei lá, erros grotescos, mas são simplesmente por perder a sintonia um com o outro, por não ter mais a conversa, não ter mais o diálogo. E aí as famílias, que isso é o inverso, né, vamos dizer, se a gente pensar no decorrer do tempo, diante de todos esses milhares de anos que já se passaram, hoje nós temos essa possibilidade, através da evolução, de tudo que aconteceu, os povos, eles vão se intercambiando, eles vão se relacionando um com o outro, e hoje não tem assim, nossa, é um erro você fazer isso. Não tem erro. Eu casar com uma pessoa que é de uma outra raça, de uma outra região. Mas existe um erro de eu me separar dessa pessoa que eu me juntei, que eu me casei. E aí esse erro, ao cometer esse erro de me separar daquele que eu defini, essa vai ser a pessoa que eu vou viver o resto da minha vida, eu vou assumir por sofrimentos, por angústias, por situações que vão doer, com a separação, com desfazer tudo e separar tudo, e muitas vezes não é uma separação harmoniosa, uma separação onde ambos definiram e tá tudo bem, vai cada um para um lado, pega os seus panos, eu pego meus panos e tá tudo bem. Muitas vezes vai ter filhos no meio da situação, e aí, ao ter os filhos, você sofre mais ainda, você vai passar por mais sofrimento ainda. Então, e aí depois que já consumou, depois que já concluiu, não tem mais volta, não tem mais como você pegar isso e fazer com que isso retorne. Ou, vamos dizer assim, no caso de uma separação, tudo bem, mas vai ser muito mais traumático. Então, antes de cometer os erros, que nós possamos refletir e falar: ei, para que você vai fazer isso, sendo que existe algo diferente para você, sendo que existe algo melhor para sua vida. Segura aí, deixa eu só ver um. Olha aí. Rapaz. Beleza? No meio da live ali, você me quebra, hein?
É isso aí, é a vida, ossos do ofício. Acabei tendo que receber ali um negócio. O nosso estúdio, ele tem dessas. Então, estamos aqui. Para você que entrou e está aí, deixa seu like. Ah, nossa, é da hora, né? Deixa seu like, curta, compartilha aí com a galera. Manda aí pro pessoal para que essa palavra ela chegue para mais pessoas e possa entrar no coração delas e fazer sentido. Senhor, e aí, vamos lá, voltando aqui para nossa reflexão. Então, o povo acabou se desfazendo, ou melhor, eles acabaram se separando para cumprir uma voz de Deus, para cumprir uma promessa, um chamado, uma palavra que Deus havia colocado para eles. E assim eles fizeram e concluíram, mesmo com dor, mesmo com sofrimento. E eles fizeram tudo isso, tiveram que fazer. E muitas vezes Deus chega para nós e fala: ei, você precisa fazer isso. E nós precisamos sim nos colocar e fazer as coisas. Não é sobre a nossa vontade. Ei, eu sei que você tem vontade aí. Tá bom, vamos deixar isso aí meio para lá, meio para cá. Não, não é assim. As coisas são... Você precisa fazer algo diferente. Você precisa se sentir próximo de Deus. Então você precisa se desprender daquilo que te impede de viver o que Deus tem para a sua vida. Amém? E aí, só concluindo aqui, né? No versículo 16 diz assim, ou melhor, no versículo 15. Vamos pegar aqui do versículo... Olha, eu tinha parado no versículo 11, né? A assembleia inteira passou a responder em alta voz: sim, nosso dever é agir de acordo com as tuas ordens, mas o povo é numeroso, estamos na estação das chuvas, não se consegue ficar ao relento. Além disso, este assunto não se resolve de fato de um dia para o outro. E aí no versículo 14, que os nossos líderes possam ter permissão para representar toda a comunidade, todos os que em nossas cidades desposaram mulheres estrangeiras virão aqui em datas marcadas, acompanhadas dos anciãos e dos juízes da respectiva cidade, até que tenhamos afastado de nós a grande ira do nosso Deus, acesa por este motivo. E no versículo 15, somente Jonatas, filho de Asael, e Jazeias, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão e o levita Sebetai, se manifestaram contra essa sugestão. Somente esses se manifestaram. Por isso que eu quis voltar aqui para a gente finalizar. Assim, a comunidade dos que retornaram do exílio decidiu agir conforme o proposto. O sacerdote Esdras escolheu os chefes da família, um de cada grupo familiar, todos eles convocados por nome. E no primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar e julgar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de avaliar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Amém. Então, não foi do dia para a noite, ei, pega aqui, agora já resolve tudo isso. Não, vai ter uma avaliação, um julgamento, e vocês vão fazer aquilo que nós colocamos para vocês. Então, Deus, ele vem nos mostrar que nós precisamos tirar as coisas que permeiam a nossa vida e que ficam nos tirando do caminho dele. As promessas que Jesus Cristo tem para nós, e a gente fica tentando bloquear isso, criando barreiras e
criando situações para não cumprir, para que essas promessas não sejam cumpridas. E aí eu me coloco nesse lugar e falo: quais são as promessas que Deus tem para você que você tem bloqueado? Quais são os erros que você tem cometido e que tem te afastado mais do caminho, da palavra, daquilo que Deus escreveu no livro da sua vida? Então essa reflexão que eu deixo para mim mesmo. E você pode também se fazer essa pergunta e refletir sobre isso. Quais foram os momentos, as situações que eu cometi, os erros que eu cometi, que me afastaram de Deus? E o que eu posso, a partir de agora, de identificar isso, de saber quem eu sou, fazer para mudar todos esses erros, toda essa jornada. Amém. Assim Deus vem se manifestar e falar com seus filhos, pois Deus está junto de nós. Ele não nos abandonou. Ele jamais vai nos abandonar. Ele quer ver a nossa fé. Ele quer ver o nosso chamado. Ele quer ver aquilo que Ele desenhou para nós sendo cumprido. Até esse violão aqui é algo que foi desenhado. Não o violão em si, mas o dom de tocar o violão. Foi algo que foi iniciado lá na juventude, através de outro instrumento que eu nem sabia que ia tocar. Aí eu fui aperfeiçoando e aí quis aprender a tocar violão, e aí fui aperfeiçoando, e quem sabe daqui para frente ainda quantos instrumentos eu não tocarei para que o louvor, a glória do Senhor seja manifestada e seja eterna para sempre. Amém? E essa aqui é uma música da antiga, hein? Uma música que a gente tocava na antiga e veio aí, ó. As coisas que o mundo oferecia impediam de te encontrar e ver que a vida é só em ti. Mas tu viestes e tocastes bem no fundo do meu coração, me ensinaste a te amar. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti
recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Oh Jesus, Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Amém. Amém. Esse é o dia que nós temos para viver. Esse é o dia que nós temos para agradecer, para nos sentirmos agraciados com toda a maravilha que Deus tem para nós, que Ele faz em nós todos os dias de nossas vidas. Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida da minha família, Pai, da minha esposa, das nossas filhas, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Senhor, por todos os momentos que nós estamos conectados contigo, intencionalmente vivendo na Tua presença, experimentando do Teu favor, da Tua glória, Pai, respirando o mesmo ar, sentindo a brisa leve chegando em nós e nos abraçando e nos acalmando e tranquilizando o nosso corpo e nos mostrando e nos fazendo sentir como nós somos amados, exaltando esse sentimento maravilhoso do amor, da humildade, da manifestação da Tua glória, Senhor, dentro de nós, através do Teu Espírito Santo que se manifesta e vem, e nós podemos chegar a mais lugares e ativar mais pessoas e mostrar para as pessoas que é possível viver uma vida alegre, uma vida gloriosa, estando junto de Ti, Pai, estando junto de Ti, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso guia, nosso mestre, o mestre dos mestres, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que vem e nos mostra, ei, vamos lá, vamos junto. Tô aqui esperando você. Tô vendo aí que você tá amarrando o seu sapato, meio cansado. Bata a poeira, amarra o seu sapato, se apronte, porque nós temos uma jornada para percorrer. Não vai ser difícil, mas eu vou dividir esse fardo junto de você. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas eu vou carregar junto com você essa carroça aí. Você vai se sentir mais leve, mais repleto, mais livre, mais tranquilo. Então vamos juntos. E aí você segue junto de Jesus. E nessa caminhada você vai entendendo e vivendo tudo que Ele tem para a sua vida. E Ele vai te falando, ei, é por aqui, é por ali. Eu escrevi isso aqui para você, você está vendo aqui, ó, acontecendo. Eu mostrei que você ia ser alguém firme, forte, rígido. Você ia ser alguém poderoso, alguém que carrega o amor de Jesus Cristo, o meu amor dentro de você. Então, vamos juntos nessa jornada. Jesus vai te mostrando. E aí você vai se identificando com cada situação. E aí você vai vivendo as situações e relembrando aquilo que já passou e sentindo a presença de Jesus Cristo. Você vai vivendo cada coisa que está acontecendo e entendendo o motivo, a razão de cada coisa. O motivo e a razão está em Jesus, nosso Senhor e nosso guia. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia. Não vamos esmorecer, não vamos parar,
pois o caminho, ele tem toda a sua trajetória, tem todos os espinhos, as pedras, um percurso, uma jornada. Mas cabe a nós definirmos se nós vamos querer pisar nos espinhos, tropeçar nas pedras, ou se nós vamos nos desviar, pular para viver essa jornada. E ao chegar no fim, foi cansativo, mas nós não absorvemos aquilo que estava no meio do caminho. A gente simplesmente deixou fluir e viveu cada experiência e evoluiu e se tornou alguém mais forte, mais poderoso, conforme Jesus quer de cada um de nós. Tamo junto, não pare no caminho, bora pra cima. É isso aí, gente. Valeu!